Olá, este é o quinto vídeo da série Provas do Poder da Mente e hoje vamos trazer casos muito interessantes. Então pegue o seu cuscuz, jogue ovo de galinha do Nepal, um ovo muito rico em cúrcuma, porque o ato de hoje é Provas do Poder da Mente estigmatizados. Então no vídeo de hoje vamos falar do efeito Chagas, que são os famosos casos dos estigmatizados. Selecionamos alguns casos bem interessantes. Vamos falar da pseudocese e no final do vídeo vamos trazer dois casos bônus. Como temos muita coisa para mostrar, eu vou ser o mais objetivo possível para que o vídeo não fique muito longo. Entre os estigmatizados selecionados estão São Francisco de Assis, Padre Pio, Giorgio Modigliani, Elizabeth Sanches, Catalina Rivas e Teresa Neumann. Estigmas são marcas manifestadas fisicamente, mas que tradicionalmente são interpretadas como um fenômeno de origem espiritual. Então, o que a gente vê é que a ciência ela ainda tem uma barreira que não consegue interpretar. A gente vai ver que vários desses casos aqui, a ciência busca informações, mas eles chegam ao resultado inconclusivo, porque dentro do paradigma atual da ciência, não tem como responder isso aqui. São Francisco de Assis foi um frade católico nascido na atual Itália. Depois de uma juventude inquieta e mundana, ele voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundado na ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos. Durante uma de suas meditações, em 14 de setembro de 1224, no dia da festa da exaltação da Santa Cruz, no Monte de Alverne, acompanhado do Frei Léo, Francisco viu a figura de um homem com 6 asas, semelhante a um serafim, e pregado a uma cruz, e à medida que continuava na contemplação, que lhe dava imensa felicidade, mas era sombreada de tristeza, sentiu-se abrirem em seu corpo as feridas que o tornaram a imitação do próprio Cristo. Nessa época ainda não tínhamos fotografia nem filmagem, mas ele sempre foi retratado aqui com as chagas do Cristo. Essa daqui é aquela marca próxima ao peito. O próximo caso é do Padre Pio. Padre Pio nasceu em Francisco Forgione, Pietrelcina, 25 de maio de 1887, morreu em 23 de setembro de 1968. Ele foi um frade sacerdote católico da Ordem dos Frades Menores Capuchinos, elevado a santo pela Igreja Católica como São Pio de Pietrelcina. A história dele conta que no dia 20 de setembro de 1910, o Padre Pio de Pietrelcina recebeu os estigmas invisíveis. Em 1918, as chagas ficaram visíveis e duraram nada menos do que 50 anos, até 23 de setembro de 1968, que foi a data de sua morte. Então, por esse ser um caso mais recente, a gente vê aqui que temos imagens, vídeos já registrados. Então, os casos a seguir são melhores documentados. O Giorgio Modigliani, ele nasceu em 5 de setembro de 1963, na pequena cidade de Florídia, na Sicília. Modigliani declara que vinha recebendo mensagens de Nossa Senhora. A pedido da mesma, dirigiu-se em setembro de 1989 ao famoso local das aparições de 1917, em Fátima. Neste local ele teve uma catarse, sofrendo momentaneamente uma dor insuportável. Brotaram nas mãos hematomas que passaram a sangrar sem parar. Passando algumas horas, a ferida se abriu. 2 anos depois, Giorgio recebeu as estigmas nos pés e em 1992 apareceram também nas costas. Em 1993 brotou o estigma na testa, sendo este considerado inédito na história dos estigmatizados. E em 1998, no primeiro aniversário dos primeiros estigmas, Giorgio chorou lágrimas de sangue. Tal acontecimento foi fotografado e filmado. Giorgio sangra cotidianamente em todas as feridas. Quando terminam os sangramentos, que dura cerca de meia hora, ele recupera as forças e logo está capacitado a dedicar-se a todas as atividades normais. Então esse também já é um caso muito bem documentado, onde temos fotografias, filmagens. Aqui estão as estigmas dos pés, estigmas das mãos, peito, da testa
e as lágrimas de sangue. Esse caso aqui é fácil da gente encontrar matérias sobre ele. A Elizabeth Sanches, ela nasceu em 26 de julho de 1949, era dona de casa. Em 26 de maio de 2003 apareceram estigmas em seu rosto, mãos e pés. A história dela diz que quando criança ela podia ver a Virgem de Guadalupe, apenas sua avó sabia. A primeira visão foi aos 7 anos. Desde o ano de 2003, Elizabeth afirma ter tido várias visões da Virgem. Elizabeth visualizou uma aparição em 2003. No momento ela estava em oração em frente ao altar da sua casa. Nesse momento é visualizada uma grande luz branca, muito bonita. Então surge a Virgem, muito bonita, com o rosto de uma menina muito doce, mas ao mesmo tempo muito atraente, irradiava grande paz. Ela disse: "Não me tema." Ela mencionou que daria alguns presentes para Elizabeth e que ela tinha muito a trabalhar. Elizabeth perguntou o que teria que ser feito. Segundos depois sentiu uma grande dor na testa e nas mãos. Por conta disso caiu. Ela tentou levantar para continuar vendo a Virgem, mas não pôde. Ficou agachada por alguns minutos. A dor era muito intensa. Quando pôde, se levantou e foi para a cama, onde seu marido ficou chocado. Foi um momento de sentimentos contraditórios. Ela sentia muita dor, medo, paixão e alegria por receber esses sinais. Elizabeth disse que o primeiro estigma apareceu em sua testa com o símbolo de uma cruz, depois nas mãos, daí as marcas nos pés e ao lado do corpo. A partir desse momento até hoje, esse fenômeno se repete a cada ano. Então está aqui também um outro caso muito bem documentado. Aqui a gente vê as estigmas, né, que passam dos dois lados das mãos. E ela também, assim como o Giorgio Bon Giovanni, ela é estigmatizada também na testa. O próximo caso também é muito bem documentado, inclusive a equipe do Fantástico fez uma matéria. E por incrível que pareça, eles estavam gravando quando as chagas estavam aparecendo ali nas mãos, nos pés. Foi um caso assim muito impressionante. Eu vou deixar o link na descrição da matéria. Não posso passar aqui por questão de direitos autorais. Então, Catalina Rivas nasceu em La Paz, Bolívia, em 25 de novembro de 1944. É uma mística escritora que afirma receber visões de Cristo e da Virgem Maria, sobre a qual escreveu vários livros. Segundo Catalina, ao orar sob a cruz, ela sentiu o desejo de dedicar sua vida a Jesus. Então ela viu uma luz que passou por suas mãos, pernas, deixando feridas e sangramentos. Ela ouviu uma voz dizer: "Salve pelo presente que eu te dei." Desde então, estigmas apareceram em seu corpo, na testa, mãos, pés e laterais do corpo. Catalina experimentou sofrimentos agonizantes. O médico Dr. Ricardo Castanhon testemunhou o fenômeno ocorrido na primeira sexta-feira de fevereiro de 1996. Devido à educação modesta, quando começou a escrever A Paixão de Jesus, a Eucaristia e o Céu, despertou grande espanto. Catarina admitiu que ouviu a voz de Cristo e escreveu apenas o que ouviu dele. Aqui estão as imagens de Catalina Rivas. Como a gente pode ver, tem as chagas aqui das mãos, no rosto. Temos os ferimentos na testa com uma coroa de espinhos. E, se eu não me engano, essas imagens foram feitas durante a matéria do Fantástico. O próximo caso é de Teresa Neumann. Ela nasceu na Baviera em 9 de abril de 1898 e morreu em 1962. E aconteceram vários fenômenos durante a vida dela, e um deles foram as chagas. Vamos comentar alguns desses fenômenos. Aos 20 anos, em 1918, durante um incêndio no celeiro de um tio, ela tentava apagar o fogo, ela se desequilibrou e caiu. Depois do acidente, ela adquiriu uma paralisia parcial da coluna. Ela sempre sonhara ser irmã missionária. Por conta disso, forçava a atividade, mas esses esforços causaram vários acidentes e lesões. Em março de 1919, ela perdeu a visão. Diante dessa situação, ela se ofereceu ao Sagrado Coração de Cristo. Após 4 anos de sofrimento, em 1923, ela sofria por conta da paralisia, da cegueira. Estava marcada em Roma a beatificação da Santa Teresinha. Após a cerimônia, Teresa percebe que sua visão estava restaurada. A canonização de Santa Teresinha estava marcada para 17 de maio de 1925.
nesse dia algo surpreendente acontece. Teresa Neumann visualiza a Santa Teresinha e a partir desse momento ela volta a caminhar. Em 5 de março de 1926, ela estava na cama, de repente viu o Divino Redentor, ajoelhado no jardim de Getsêmani, com 3 discípulos. Após a visão, ela sentia uma dor muito grande. Era seu primeiro estigma, próximo ao coração. Nos dias seguintes, ela teve novas visões. Junto com as novas visões surgiram as novas chagas nas mãos, pés, ombros, costas e cabeça. A partir do Natal de 1922, deixou de se alimentar com alimentos sólidos e depois do Natal de 1926, abandonou os líquidos. Durante 32 anos, nada comeu, nada bebeu. Depois eu procurei saber, ela se alimentava diariamente apenas de hóstia. É um pouco incomum, geralmente a gente vê casos de pessoas que não se alimentam mais na região da Índia. Vamos comentar agora sobre a pseudocese. A pseudocese, que é a falsa gravidez, vamos falar um pouco de causas e sintomas. As causas exatas ainda não são conhecidas, mas os médicos suspeitam que fatores psicológicos possam induzir o corpo a pensar que está grávida. Então, como a gente vê, a ciência, assim como no caso dos estigmas, não chega a um resultado conclusivo por conta dos paradigmas atuais que regem a ciência. O que pode gerar a falsa gravidez? Quando a mulher sente um desejo intenso de engravidar, o que pode ser devido à infertilidade, abortos repetidos, menopausa iminente ou desejo de se casar, o seu corpo pode produzir alguns sinais de gravidez, como barriga inchada, seios aumentados e até a sensação de movimento fetal. O cérebro da mulher interpreta mal esses sinais, como gravidez, e desencadeia a liberação de hormônios, como estrogênio e prolactina, que levam a sintomas reais da gravidez. Então, o que a gente vê aqui é um processo mental, assim como vimos no efeito placebo, no caso da cura, onde os médicos e a paciente eles passam por um processo mental muito relacionado a acreditar ou à fé. Como caso bônus, eu vou trazer um pouquinho do Prahlad Jani e do Rambonjon. Eles ficaram muito famosos por ficarem um longo período sem se alimentar. O Prahlad Jani, também conhecido como Mataji, ele nasceu em 13 de agosto de 1929 e faleceu recentemente em 26 de maio de 2020. Ele era considerado santo, yogi, eremita. Obviamente, a maior parte das pessoas não acreditavam, então alguns cientistas perguntaram se ele estaria disposto a ficar 30 dias diante de câmeras sendo monitorado 24 horas por dia. E ele aceitou. Então essa imagem que vocês estão vendo aqui foi tirada no quarto que ele ficou, que era monitorado 24 horas por dia dentro de um hospital, e as pessoas não acreditaram que ele ficaria e possivelmente ele passaria mal, mas ele foi monitorado 24 horas, ele não se alimentou, não bebeu, até a água que ele usava para tomar banho ele tinha que devolver numa bacia. Então foi um caso que deixou os médicos intrigados. Eu vou deixar a matéria na descrição para vocês. E mais uma vez foi um caso, segundo a ciência, inconclusivo. E por último temos o caso do Rambonjon. Ele nasceu em 1990, ficou muito famoso por, aos 15 anos, sentar para fazer essa meditação, como vocês estão vendo aqui nessa foto. Ele ficou meses sentado, meditando, sem comer nem beber. Começou a chamar a atenção de pessoas do mundo todo que começaram a viajar para conhecê-lo, para vê-lo em meditação. O pessoal do Discovery Channel foi fazer um documentário, obviamente vai procurar o embuste, né, o segredo, mas enfim, o pessoal do Discovery ficou lá filmando durante alguns meses. Ele não recebeu nenhuma comida, nenhum alimento. Inclusive tem uma filmagem bem interessante em time-lapse, acelerada, onde dá para ver o cabelo dele crescendo e tudo mais. E esse documentário foi chamado de O Novo Buda. Também vou deixar na descrição para quem tiver interesse de acompanhar. Na minha visão, todos os casos dos estigmatizados que analisamos são casos de processo mental. Por que processo mental? A gente vê nos casos apresentados que todas elas têm uma ligação muito grande com a religião cristã,
com alguns santos da religião cristã, com a Virgem Maria, com a Virgem de Guadalupe, enfim. Então a gente vê que eles têm uma ligação mental muito grande e através da fé, através de um processo mental, as estigmas acabam surgindo nas mãos. E por que eu cheguei a essa conclusão? Por conta de pesquisar sobre possíveis casos em ateus ou pessoas que acreditam em outras culturas, né, outras religiões como hinduísmo ou budismo. Então minha pesquisa não conseguiu encontrar nenhum caso de um budista, de um hinduísta ou de um ateu que tivesse as chagas de Cristo, né? Uma coisa curiosa no caso do Prahlajani, o indiano que ficou supostamente 80 anos sem comer, é que ele recebe a visualização da deusa Amba, que significa deusa mãe, e a partir desse momento ele ganha alguns dons. Entre esses dons é o poder de ficar sem comer nem beber nada. Quanto mais a gente se debruça nesses estudos, mais a gente consegue chegar à conclusão de que a mente ela tem um poder formidável. De alguma forma, o grande sistema, a grande mídia não dá a devida atenção que isso merece. As pessoas deveriam ter consciência disso, que através da sua mente elas podem conseguir coisas maravilhosas, até porque todo o processo de criação ele se inicia na mente. Qualquer coisa que a gente necessite, que a gente deseje, esse processo ele é iniciado na mente, então a gente vai em busca disso. Uma coisa muito interessante, que a partir do momento que estamos conscientes dessa informação, nós começamos a desenvolver a capacidade de criar a nossa realidade de uma forma consciente. Quem está em estado de hipnose, que não acordou ainda, as coisas vão acontecendo na vida e ele vai dizer que aquilo foi por conta do destino. Então, uma pessoa consciente, uma pessoa desperta, ela não vai ter esse discurso porque com certeza ela sabe que qualquer ação na sua vida, seja positiva ou negativa, foi construída por ela mesma. Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo vamos abordar a ressonância Schumann. Vai ser um vídeo bem interessante e vamos fechar essa série com chave de ouro para iniciar algo muito forte, algo muito poderoso. Eu conto com todos vocês. Beijo no coração. Valeu!